Mano, Aí, quer falar sobre o jogo então, né? isso. Beleza. Quer começar de novo? Não, já tá, foda-se, tá indo já. É isso aí. Começou o vídeo, gente. A gente Então vai vai. falar sobre o jogo do Brasil e a Croácia. Um jogo que a gente tá demorando para fazer esse vídeo, mas estamos aí. Basicamente, né, Arthur, a gente pode esquecer alguns pontos, né? Porque eu nesses dias eu já fiz de tudo para tirar esse jogo da cabeça. Mas e aí? Como que E a aí, gente começa? pessoal, primeiramente, olá a todos, né? Não sei que hora que vocês vão assistir, então olá a todos. Demorou um pouquinho, mas saiu, vai sair o vídeo. E é isso, mano. Eu também já não tô com a memória 100% desse jogo, porque quando a gente não fica feliz, a gente tenta apagar a cabeça, né? Uhum. Só que, mano, que tristeza, né? Que tristeza, realmente. Eu esperava perder para qualquer um, menos para a Croácia, porque eu ainda disse naquele vídeo, acho que o estilo do Brasil pode até casar com a Croácia, porque a Croácia não tem força para exercer um contra-ataque. E foi mais ou menos o que a gente viu no jogo inteiro, a Croácia não Irônico, né, atacou, né? Arthur? Irônico. A Irônico Croácia que o não... gol foi num contra-ataque. foi no contra-ataque. Só que a Croácia só deu um ataque e conseguiu fazer o gol com um contra-ataque. E agora vai começar a temporada de caça às bruxas, né? Só que acaba sendo injusto com muitas pessoas. Por exemplo, a gente pode falar mais pra frente sobre isso, mas não acho que o Alisson teve culpa, até acho que você pensa diferente, mas não teve culpa na minha opinião. O goleiro não é É que você obrigado a tá defender acostumado com os pênalti. goleiros de São Paulo, mano. Então tá Então, o justificado. Alisson já é muita coisa, né? Pra quem tem Jandrei e Felipe Alves, né? E, cara, eu quero voltar ao primeiro vídeo que a gente fez aqui. Eu disse que o Tite tinha mexido errado no primeiro jogo, que foi 2-0, que ele me deixou preocupado com as mexidas que ele fez, e confirmou, né, nesse jogo. Confirmou totalmente. Ele só sabe fazer substituição pontual, ele não sabe mudar esquema tático durante o jogo. E isso foi fundamental para a vitória da Croácia. Essa é a abertura que eu tenho. E aí, você quer dizer alguma Cara, coisa? basicamente, né, Arthur? Vamos pôr pingo nos is, né? Vamos Assim, começar. um jogo assim, o primeiro tempo que eu me lembro, foi assim, um jogo que o Brasil sofreu pouco. Você vai concordar comigo? Não, não sofreu nada, né? Não sofreu nada. O Alisson Porque não recebeu um chute no chute, um gol. chute e um gol. Foi um chute e um gol. Isso. O que me incomodou, e acredito que com você também, é que, querendo ou não, muitas vezes, acho que principalmente no primeiro tempo, se não me falha a memória, a Croácia conseguia ditar muito o ritmo do meio-campo, né? Querendo ou não, o meio-campo da Croácia, se for falar uma parte do. Um detalhe que a Croácia foi superior foi, na minha opinião, o meio-campo. Meio-campo eles conseguiram tomar muita vantagem contra o meio-campo do Brasil que eu não estava esperando, velho. Eu não achei que o Casemiro ia ficar tão bobo ali naquela marcação. E querendo ou não, não funcionou o meio-campo do Brasil, né? A Croácia várias vezes ficava ali cozinhando o jogo, segurando bola. E assim, a gente acabou de falar que não teve perigo. Porque justamente foi segurada de bola, foi toque de bola, que obviamente não teve muito objetivo assim, ofensivo. Só que, querendo ou não, atrapalhou, né? Porque o Brasil não conseguia roubar a bola, a Croácia ficava ali, claramente o time deles não ia ligar se o jogo continuasse empatado, né? E ali a gente perdeu muito tempo. E assim, eu vi um Brasil que funcionou muito pouco o ataque. O Rafinha, assim, aí eu já entro no mérito, Arthur. Eu tava ainda sendo um pouco reticente com ele, mas esse último jogo dele foi muito ruim, muito ruim. O do Vinícius Júnior também ele foi muito ruim. Então, assim, o Brasil atacou muito pouco, que eu me lembro nesse. Mas, assim, as melhores chances foi do Brasil, isso que eu me lembro, do primeiro tempo. Eu vou concordar em partes. Primeiro, eu concordo que a vantagem tanto numérica quanto de posse de bola da Croácia no meio-campo foi fundamental para o jogo terminar empatado e ir para os pênaltis. Agora, o que me chocou bastante foi a incapacidade do Tite de reconhecer isso. Porque eu até percebi isso durante o jogo, acho que todo mundo percebeu. E eu vi um vídeo depois do. Qual que é o treinador do Botafogo? É Luiz Campos? Luiz Castro, que Luiz ele tava Castro. sendo comentarista, né, de algum lugar. Isso. E ele mostrou na mesa tática a superioridade, ficando com 4 homens no meio-campo, que ele acabou não preferindo pelo Petkovic, tanto é que o Petkovic começou no banco, para colocar um atacante que fosse como um meio atacante. Isso fez com que a Croácia tivesse muita vantagem numérica sobre o meio-campo. Estava toda vez 4-3, vantagem numérica. Isso posto que o Paquetá, eu falei várias vezes,
o duro que eu não consigo julgar o Paquetá, porque a gente estava acostumado numa eliminatória vendo o Paquetá jogando de 10 e não de camisa 8. Então, assim, o Casemiro, para mim, ele foi um coitado nesse jogo. A questão é, por que ele fez todos os jogos bons? Porque o Brasil estava em superioridade numérica no meio campo, estava ganhando tudo, fazendo marcação por zona, da forma que teria que ser certinho. Agora, quando o Brasil encontrou essa dificuldade tática, que não me recordo o nome do técnico da Croácia, mas que ele impôs para o Brasil, dificultou totalmente. E então ficou Marquinhos, Thiago Silva e Casemiro jogando junto, e no meio-campo Paquetá e o Neymar muitas vezes voltando para marcar, e os dois não sabiam o que fazer. Então, muito combate que o Casemiro tinha que dar, ele tinha que dar 1 contra 3, 1 contra 2, o que acabou dificultando o jogo dele. E o Tite mais uma vez mostrou que é incapaz de, como que a gente pode dizer, não seria a palavra certa adivinhar, mas de prever o que o técnico da Croácia estava muito claro que ele ia fazer, e ele mesmo assim não conseguiu achar um antídoto contra isso, né? Que mais uma vez aconteceu porque o primeiro jogo foi contra a Bélgica, que o De Bruyne ele até jogava como um 10, mas ele acabou fazendo uma função bem diferente no meio campo, e só foi melhorar o jogo quando o Renato Augusto entrou em 2018, né? E aqui em 2022 eu não vi nenhuma mudança para o Tite compensar essa diferença. Quando ele tinha que tudo bem que o Pedro entrou no segundo tempo, mas talvez abrir mão do centroavante para colocar o Fabinho, e também para mim não era jogo para o Fred, era jogo para mais um zagueiro ou para o Bruno Guimarães. O Brasil foi muito prejudicado por erros do Tite. Eu não vou vir aqui na caça ao bruxas falar que o Tite não sabe nada de bola, porque eu admiro o Tite. Acho Mas que com certeza foi um jogo bem irreconhecível, né, Arthur? Mas, e eu coloco 95% na culpa do Tite, porque os jogadores você pode perceber que o Brasil não jogou mal. O Brasil não jogou mal. Não Eu teve acho assim, nenhuma falha individual. eu acho assim, isso a gente vai chegar lá no gol, né? Para criticar alguns ou outros no gol. Mas assim, em questão de jogadores, eu acho assim, eu fiquei com muita raiva do Tite por algumas escolhas, por o time, você vê que o time do Brasil na Copa inteira não conseguiu jogar um futebol fluido, né? Foi muito pouco. Sim. Você viu que a gente já estava falando nisso e vendo a França a gente começa a ver que realmente tem margem para isso. E assim, eu acho também que também tem um pouco parte dos jogadores, sim, Arthur. Não vou passar a mão na cabeça de ninguém. A Rafinha aqui que eu venho elogiando tanto, hoje eu já tenho minhas dúvidas se é jogador pro Brasil. Porque, para mim, é na Copa do Mundo que você vai vendo quem joga e quem não joga. E por mais que ele me deu uma luz, assim, com aquele jogo da Coreia, que ele teve muita personalidade, faltou muito dele. Não só dele, né? Se a gente for falar de cada um, tem muito jogador que eu senti isso. Então, assim, não sei se é só culpa do Tite, não, viu, Arthur? Vai ficar fácil pra mim falar do Rafinha, porque eu não gostei de nenhuma partida dele, né? Nenhuma. Pra mim, Contra a nenhuma Coreia ele foi apresentação dele bem, foi assim. boa. Contra a Mas eu Coreia ele acho que foi ainda, bem. pra mim, foi muito pouco que ele fez. É muito pouco um jogador da seleção brasileira, e é pouco pela expectativa que ele tava me dando, entendeu? Porque o Rafinha, ele realmente Também, jogou muito bem. Muito bem nas também. Eu, eliminatórias. pra mim, era um cara, assim, que... Eu sei que ele não é do nível do Neymar, mas Ele que merecia a com muita convocação. Ele responsabilidade. merecia a titularidade também. Só que ele fez uma Copa desastrosa. Eu queria, na verdade, ter visto. Assim, não vou nem colocar na conta do Vinícius Júnior, né? Mas o time da eliminatória foi muito diferente do time da Copa, né? Porque a gente estava acostumado a um time jogar com Casemiro, Fred, Paquetá, Neymar, Rafinha e Richarlison, ou Gabriel Jesus. Eu queria ter visto pelo menos ou o Vini Júnior na ponta direita, ou o próprio Neymar e Rafinha, para ver como o time sairia com o Paquetá armando, porque esse time sim jogou Ele muita teve um bola, jogo, né? né? Ele teve um jogo com o Pacto Armando que não acabou sendo bom, né? Que foi aquele... Foi de Não foi o de Camarões, foi o segundo contra a Suíça, que ele jogou de Paquetá Armando, e aí o Paquetá não foi bem, ele colocou o Rodrigo, o Mas, Brasil... mas também não foi muito, na minha opinião, não foi culpa do Paquetá, foi mais pela falta do Neymar, né? Que os jogadores sentiram muito a falta do Não, Neymar. mas eu falo assim, um pouco esse time até jogou, né? Que é claro, não era o Neymar em campo. Mas assim, a ideia do Paquetá armando teve, né? Eu acho assim, é que foi muito estranho, porque eu não vou julgar, porque eu até gostei das modificações, assim, eu acho que foi assim, se conseguir jogar, o time vai ficar melhor com o Vinícius de titular, né? Mas querendo ou não é estranho, porque a gente vem com o time acostumado e já muda, né? Sempre Então, é uma foi assim, válida a entrada do Vinícius Júnior. O foi problema é válido. que eu acho que na Copa, cara, quanto menos você arriscar, quanto menos você querer inventar, é melhor. O problema é que o O Vini não time já fez estava uma Copa ruim, entrosado. né?
Mas o Não, ele Vini foi não um... fez uma Copa ruim, E eu também discordo de você que você falou que o Vini deveria ter saído, porque eu sou muito daquela opinião de o craque no jogo difícil pode decidir. E foi o caso do Neymar. O Neymar não tá fazendo um jogo bom, mas numa Mas bola ele peraí, fez a qual magia a minha dele. opinião que o Vinícius É Júnior que você devia ter falou saído? que o Rafinha não tava bem, o Vinícius também. Se você, Não. não vou Eu botar tudo na assim, conta do Tite. Mas eu não eu teria assim. feito a substituição do Vini. Ah, tá. Não, mas aí eu não tava dizendo isso, né? Eu falei que o Vinícius não tava bom. Tava bem, quer dizer. Mas também, na minha opinião, na hora que ele trocou, assim, eu não achei de todo ruim, porque, assim, era fato que ele tava mal. Só que, por exemplo, o Rafinha, eu não vi o Rafinha tirar um gol. O Vinícius Júnior eu já espero. Então, assim, eu também não queria que ele tivesse saído. Na minha opinião, Sim, quem tinha que ter saído era o Paquetá. o Ele Vinícius está teria num que ter nível tirado o tão Paquetá. alto que ele tá, tipo, ele não é o nível do Neymar, mas ele pode muito bem tirar uma jogada da Acho. cartola e sair Eu um gol. pensei nisso na hora que E ele foi assim, substituído. eu acho que o Anthony entrou muito bem, só que eu não teria colocado o Anthony, eu teria colocado um meio-campo para empatar pelo menos o número de jogador que estava ali. Ele não teve nenhuma alteração, assim, de estrutura tática, velho. Isso que eu Cara, fiquei meio podem magoado. falar o que for do Vanderlei Luxemburgo, mas o melhor treinador para substituir durante o jogo chama Vanderlei Luxemburgo. Ele é um cara que consegue mudar o esquema com o jogo rodando. E eu sinto falta disso no Tite. Eu acho que faltou experiência em 2018 para ele. Mas em 2022 ele já tá bem calejado, né? Já era pra ele estar sabendo um pouco melhor, assim, sobre. Porque, querendo ou não, a gente tem muitos bons jogadores. O que realmente está fazendo a diferença escolhas técnicas e táticas das outras seleções, que está equiparando a tática com a habilidade do jogador individual. Então, assim, agora a gente pode entrar num mérito que, será que eu era contra, mas agora eu sou a favor. Talvez seja a hora de ter um treinador estrangeiro. A nossa escola de treinador está parada no tempo por um bom tempo já. A gente não vê inovação, a gente não consegue jogar de igual para igual com nenhum time de fora. Então, quando o Brasil pegou um time minimamente qualificado, que era a Croácia, a gente saiu para a Croácia. Eu acho assim, eu eu não tenho também problema com o estrangeiro, ainda mais na situação que a gente tá. Mas eu, Leonardo, assim, na minha opinião, se fosse para escolher um técnico hoje pro Brasil, eu tenho um nome. E é um nome assim que eu critiquei muito, não achava que ia estar pedindo. Mas eu acho que o Brasil, para volta assim, para esse recomeço, eu acho que o Brasil tinha, a CBF tinha, o dever de testar o Diniz, velho. Assim, a gente tem 4 anos até a Copa. Se você vê que o negócio não tá andando em um ano, dois que seja, você tem tempo. Eu não acho que se colocar um cara em 2 anos para a Copa, você vai chegar e falar assim, nossa, mas foi um trabalho muito corrido, muito em cima. Eu não acho. Então, tendo esse tempo, eu apostaria no Diniz, porque é um cara que eu sempre critiquei, só que nesse ano ele me mudou muito a mente, e eu acho que se você for falar algum brasileiro hoje que tem margem para isso, é ele. Porque ele realmente, uma coisa que me impressiona é o seguinte: ele pega o time que for, e em um mês ele faz jogar do jeito dele. A gente pode entrar no mérito de que esse jeito é bom ou não, porque eu acho que ele melhorou muito na questão de algumas ideias que ele tinha, assim, que geralmente eram arriscadas e ele melhorou, só que ainda tem defeitos. Mas o que me impressiona é que a metodologia dele funciona. É um cara que implementa o jogo dele. Eu vou E te geralmente dar. com perna de pau, né, velho? Eu não concordo que a CBF tenha um dever em chamar o Diniz. Não acho que o Diniz tenha ainda a panca de estar na CBF, mas eu vou te dar um pró e um contra do Diniz nessa seleção, tá? O pró é o seguinte: o Brasil hoje, é o que eu disse, ele tem os melhores jogadores, mas está pecando muito na parte técnica. Aí a gente pode até entrar em contradição de falar, então a gente precisava de um técnico europeu. Onde eu quero chegar? Tá faltando um treinador que tenha uma convicção, além de jogo, que ele tenha uma inovação. Por quê? A gente sabe que jogador brasileiro tem muito cacuete. Então, a gente precisa de um treinador que use esses cacuetes do brasileiro a favor. Para simplificar, falta um treinador no Brasil que tenha, sim, uma visão europeia, mas que consegue adaptar para os brasileiros, entendeu? Então, assim, não sei se é fazendo pressão, não sei se é jogando um contra-ataque, eu não sei qual é a melhor ideia hoje para a seleção brasileira. Mas se eu tivesse que dar um nome que seja o treinador mais criativo, que pode chegar mais perto disso, seria o Fernando Diniz. Agora, o porquê eu acho que o Fernando Diniz não vai dar certo na seleção? Porque pro estilo de jogo do Diniz, precisa de muito treino dia a dia. E é o que falta na seleção, falta Isso é um tempo. ponto, né? Falta tempo. E isso é um ponto que sempre quando a gente vai pensar em qualquer técnico,
a gente tem que lembrar disso. Um que também, assim, aí já falando de estrangeiro, né? Abel Ferreira, eu acho que tem isso, né? Ele, Então, um problema muito grande dele é o esse. Abel Ferreira, por ele estar já há 3 anos no Brasil e ambientado com os jogadores brasileiros, ele pode ser um cara criativo para, assim, o que a gente tem tanto a favor quanto contra, jogar tudo a favor, porque ele já conhece o futebol brasileiro. Só que é o que eu tô querendo dizer, Arthur. Eu acho que o problema dele iria junto com o Diniz. Eu acho que a falta do dia a dia prejudicar ele, entendeu? Eu Então, penso só que assim sobre o o jogo. Abel, ele tem mais chances da química, porque a maneira que ele joga é uma maneira um pouco reativa. E na hora de você implementar esse tipo de jogo, é um pouco mais fácil, entendeu? O Diniz não, o Diniz é muito jogo posicional, toque É, de bola, entrosamento. ele é mais extremo, vamos falar É, assim. Ele é isso. E mais já fica um jogo um pouco mais complicado para você conseguir arriscado. implementar em uma semana de trabalho a cada 3 meses, entendeu? Sim, Então, concordo com você, mas assim, pra, brasileiro, se você só tivesse que priorizar brasileiro, seria seu nome também? Porque não. eu tô falando isso, eu tô falando assim, ó, quer priorizar brasileiro? Pra mim tem que ser ele. Agora é óbvio que se falar assim, ó, pode ser europeu, a gente tá aberto a tudo. Aí eu teria outros nomes. Ó, eu não indicaria nenhum brasileiro. Não indicaria nenhum. Se Não, mas você se coloca fosse a uma arma na minha prioridade. cabeça, se você Não, se eu coloca uma arma chegar na minha assim, ó, cabeça e prioridade, fala, isso. tem que ser um brasileiro, Muricy Ramalho. Pra mim, o único. Murici, Muricy, o Murici. único. Murici nunca foi técnico da seleção, né? Não. E muita gente pode falar, o Muricy tá ultrapassado. Mano, a gente viu o Filipão ultrapassado, o que ele fez com o Atlético Paranaense, né? O trabalho que ele deu pro Flamengo. Assim, o Muricy é um ótimo técnico, só que eu realmente não sei que Muricy que a gente vai ver. Eu tenho Cara, minhas dúvidas, o porque é um cara não cara que faz tempo que desaprende, o não cara é não técnico. desaprende. Não, não desaprende, Arthur, é inteligente, é tudo mais. Só que aí Mas eu acho que é estranho um cara que nem tá sendo técnico, né? é, Ele ser chamado. Acho que, tipo mas assim, pensando na realidade é impossível, né? é o único. Não, não é impossível. Mano, a seleção é umas férias, cara. Você só aparece pro Copa só. É uma Não, na férias, né? verdade, né, a CBF, qualquer nome a gente não pode descartar. Pra eles chegar e pedir o Dunga de novo, mano, eu não duvido Cara, nada. a única coisa que eu não quero ver na seleção é Mano Menezes, Eu Dunga. não quero mais do mesmo, né, Arthur? Eu não quero aquele futebol burocrático com pouca criatividade, sabe? É. Não quero mais. Tô cansado de gaúcho também na CBF, cara. Por isso que eu acho Não, que o assim, Brasil tinha que ser mais eu extremo, não tô né? sendo nem um pouco xenofóbico, eu tô só querendo, assim, a escola gaúcha é uma escola defensiva. E o Abel Ferreira, ele é um pouco defensivo, só que é muitas ideias diferentes, sabe? Ah, mano, mas ele é Já passou da retranqueiro. A gente hora. vê o Palmeiras jogando retranqueiro, sim. O Palmeiras É, não joga nada retrancado, mano. cara, é quem não conhece futebol vem falar que ele é retranqueiro, né? É igual Tá o Carlos maluco, Ancelotti. mano. A vida inteira foi retranqueiro. Nunca vi o cara. O Carlos Ancelotti sim prioriza a defesa, mas o time inteiro joga, cara. O time inteiro. Eu acho Então, assim. cara, tá na hora de mudar algumas coisas. Igual, eu gosto desse presidente que tá na CBF, esse Edinaldo. Acho ele até inteligente e tá um pouco, entre aspas, revolucionando bem pouquinho a CBF. Só que, pelos anteriores que nós tivemos, ele é um ranking muito acima, muito superior. Só que, cara, se a seleção aparecer com o André Sanches, é desanimador. Eu vi também que eles estão Ele. sondando o Thiago Escuro. Eu acho o Thiago Escuro um cara muito inteligente. Só que o Thiago Escuro, ele fez um ótimo trabalho. Ele era de um time aqui do interior, não lembro qual que era. Depois, se eu não me engano, ele foi. Não sei se foi ele ou o Rodrigo Belão, que foi para o Atlético Paranaense, acho que foi ele. Fez um ótimo trabalho no Atlético Paranaense. Agora, o que joga contra o Thiago Escuro é que ele teve tomadas de decisões ruins no Red Bull. Muito dinheiro para contratar, contratou muito jogador e os únicos que deram certo foi Claudinho e Arthur. Então, assim, numa leva de 30, 40 jogadores que foi contratado, só 2 dá certo, a gente tem que sim que abrir os olhos e criticar, porque é muito jogador para pouco dar certo. Acho que quando você fala no Andrés, aí eu já começo a pensar que se ele for o presidente, a chance Não, de ser presidente não, ele ia ele ser é. diretor técnico. Ah, tá. Mas isso influenciaria na. Porque eu não entendo nada. Tipo, É eu não porque sei quem que é quem. o diretor técnico ele influencia na escolha do técnico. Ixi, fudeu, porque o Andrés ele nunca quis um estrangeiro no Corinthians. Então acho Ele que no Brasil. influencia na gestão do grupo de jogadores. E eu não Cara, sei até que ponto ele vai escolher preparador físico, mano, fisioterapeuta, etc. eu como corintiano tenho que ser sincero. Esse último mandato do Andrés foi horrível. Só que ele é um cara Péssimo. querendo ou não, ele teve muitos acertos também no Corinthians. E querendo ou não, o jeito dele assim, às vezes a gente sente um pouco falta disso de um presidente. Por exemplo, o Duílio eu acho que ele é muito manso, sabe? Muito manso.
O Andrés, pelo menos, ele é mais fodão. Tipo assim, quando eu falo fodão, é tipo, ele bate o pau na mesa, ele fala o que ele pensa. E assim, ele já errou muito, ele já fez muita cagada, ele tem seus esquemas que a gente. Eu não duvido de nada. Mas Não, a questão se for pensar nisso para técnico, eu não imagino, se fosse o Andrés, que a gente sairia muito da casinha, tá? Eu não sim. imagino. E outra coisa, viu? CBF, ninguém lá é. Se você não jogar o jogo da CBF, você tá fora, tá? Ninguém vai chegar lá e bater pau na mesa. Não, Ele. não. E outra coisa, o Andrés é um cara que tem esquema e na CBF ele vai Não, deitar e rolar. mas justamente, é que eu tô falando assim, eu falo isso no Corinthians, tá? Tipo, como ele era presidente do Corinthians, ali eu acho que ele só vai ser mais um peão que vai estar muito feliz de ser mais um peão, porque ele Sim, adora esse esqueminha e acho que sim. ali vai ser a casa dele. Mas eu falo assim, pensando no técnico, aí eu acho que já prejudicaria muito nessa escolha. Eu, assim, igual eu falei pra você, eu acho que se a gente puder escolher, tem muito estrangeiro aí que pode ser interessante. Mas se for falar assim, ó, tem que priorizar um brasileiro, já falei minha opinião. Acho que seria uma aposta válida pra gente ver, tipo, um ano aí do Diniz, ver o que acontece. Se não for o caso, aí tem bastante nome europeu aí. Se eles quiserem tirar o Abel do Palmeiras, eu levo ele até a CBF. Se eles quiserem, levo ele até a Cara, CBF. pra mim, se eu pudesse escolher os nomes, pra mim seria Abel Ferreira e Jorge Jesus. Porque eles já tiveram contato com o futebol brasileiro. O Jorge Jesus teve apenas um ano, só que quando ele foi pro Benfica, ele colocou 40% do plantel brasileiro ali, vindo aqui do próprio Brasileirão. É um cara que gostou de trabalhar com jogadores brasileiros. E, cara, na parte técnica, eu acho ele mais técnico que o Abel Ferreira hoje. Para mim, o Jorge Jesus é mais técnico. E são caras que eu gosto do estilo, sabe? Eu acho que tem a acrescentar o futebol brasileiro. Esse burburinho que saiu hoje do Carlo Ancelotti, pelo que eu andei pesquisando, o jornal da Itália lá, o Correio do Esporte da Itália, disse que não é verdade, O Samir falou que é mentira. diz que ele quer renovar até 2024 com o Real Madrid. E a seleção portuguesa também, nada a ver com o tema do vídeo, mas são do José Mourinho e o José Mourinho não quer ir. Então, aparentemente, não é verdade esse burburinho do Carlo Ancelotti. Não vai acontecer. O cara que Pelo tá que no eu Real vi, Madrid, mano, desculpa, nenhuma seleção convence ele. Só se o ele estiver desempregado. Samir deu que é mentira. Mas assim, independente disso, né, Arthur? Você quer falar um pouco mais do jogo em si? Ah, cara, sabe, Assim, vamos tô lá, tão, vamos lá. tô tão broxado da seleção que eu não Eu queria nem. também. Eu acho que eu queria falar de técnico, dos próximos Não, jogadores que possam se desenvolver. mas Porque assim, só um ponto, né, Arthur? o jogo assim, eu achei que o Brasil teria sim uma vantagem contra a Croácia pela força que a gente tem no ataque. Só que o Tite ele deveria ter percebido, em 15 minutos ficou muito claro que a Croácia ela fez o estilo do jogo que ela queria jogar. Ela ditou o ritmo do jogo. Então, assim, se o treinador tem coragem, ele já substitui no primeiro tempo, ele já coloca o meio campista. Se ele é mais cauteloso, chega no intervalo, ele vai falar assim, ó, Rafinha, vamos esquentar o banco um pouquinho, eu vou entrar agora com o Everton, vou entrar com o Bruno Guimarães para poder igualar o meio campo. Então, assim, faltou um pouco de coragem para o Tite, faltou um pouco de percepção do jogo. Para mim, a zaga fez um jogo ótimo. Éder Militão, melhor em campo para mim. Mano, E eu entro no mérito de para que o Tite levou o Daniel Alves? Porque o Danilo estava esgotado, cara. Tava esgotado. E o Éder Militão pediu para sair. Por que não colocou o Danilo? o Éder Militão pediu para Ou, sair, você tem perdão, essa por que não informação? colocou o Danilo? Não, o Daniel Alves pediu para sair. Pediu para sair. Ele pediu para sair, Pediu porque para até sair. agora, para mim, era a pior substituição possível. Não, pediu para Ou pelo sair. menos você tem essa informação mesmo. Tem, pediu para sair. Porque ninguém, acho que o Brasil inteiro concorda comigo, não fez sentido Não nenhum aquela fazia substituição. sentido tirar o Éder Militão, mas não foi por opção técnica. Ele pediu para sair. Ah, tá, isso é importante saber. Mas mesmo assim, mesmo se ele tivesse pedido para sair, eu não deixaria o Danilo também, não. Então, assim, é um erro, cara, levar o Daniel Alves, porque mostrou que eu não confio no jogador. Mas assim, eu também não vejo motivo, porque num jogo daquele ali, do jeito que tava, não vejo o Daniel Alves fazendo uma cagada ali. Inclusive, eu acho que era melhor ele Não, estar eu em campo também jogando. acho. Era melhor estar. É, E então, assim, então, o justamente, mas Alexandro, batendo no ponto, né, Arthur? Não deu batendo margem no para ele ponto, pensar não isso. deu. E assim, por que levou? Porque se ele não confia. Por exemplo, eu não achei que o Daniel Alves fez um jogo nota 10 contra Camarões. Ele tomou bola nas costas. Mas é o seguinte: o Daniel Alves, ele tinha
a gente pode falar do preparo físico do Daniel Alves. Só que a gente sabe que o Alexandro estava vindo de uma lesão, que ele não estava 100%, ele entrou no sacrifício, que ele estava com o quadril machucado. E a gente sabe que quadril é a mobilidade do jogador. Então, isso aí, na hora que o cara vai correr, o cara sente. E o Daniel Alves, por bem ou por mal, ele não ia fazer cagada. Ele ia entrar, ele não ia fazer cagada. Eu tinha certeza, porque assim, todo mundo já estava esgotado. Todo mundo já estava esgotado. O jogo ganha, Daniel Alves com o matuto que é, velho. Você acha que ele tem experiência, ele não ia subir naquela bola. Eu tenho certeza que ele ia subir naquela bola. E outra coisa, 10 minutos. Cara, eu tô gordo. Se eu entro em 10 minutos, eu dou a vida, cara. Eu entro em 10 minutos. Então, assim, não foi preparo físico. Não foi preparo físico. Desculpa, eu não sei o que passou. Mas assim, vou ser sincero, Arthur. Também não teria feito essa substituição, teria feito diferente. Não sabia da informação do Militão, mas de qualquer jeito, agora sabendo, colocaria o Daniel Alves e colocaria o Alexandre mesmo, já que o Danilo tava cansado. O Alexandre, por mais que estava sem mobilidade, desgastado, já era melhor que um cara que tava morrendo. E o que eu fiquei mais puto é ver aquele Danilo de meia riada, velho. O cara tá achando que ele é peladeiro, caralho. Numa Copa do Mundo, cara de meia riada, pô. Então, mais um motivo de ter... Por exemplo, se o Éder Militão pediu pra sair, mais um motivo de tirar o Danilo também. O Danilo não tava aguentando, mano. Aquela meia riada lá, voltando de lesão. E assim, mas vou ser sincero, Arthur. Agora sendo bem sincero pra você. A gente não perdeu e não tomou aquele gol por causa disso. Foi porque o time tava sem cabeça e sem malícia, mano. O cara pode estar morrendo ali atrás. Você acha que a gente tomava um gol, mano? A gente não tomava. Agora eu te pergunto, por que o Fred subiu? Por que o time do Brasil subiu a linha? Qual foi o sentido dessa jogada? Na verdade, o Brasil, ele perdeu a bola e quando ele perdeu, ele conseguiu recuperar. Aí no que ele conseguiu recuperar, ele perdeu novamente. E tava todo mundo lá em cima, todo mundo atacou. O que faltou? Faltou inteligência emocional e faltou malícia. Lá na frente, mano. Faltou malícia. Você tem um volante indo lá na frente. O cara, nessa eliminatória inteira, na Copa inteira, ele não subiu uma vez, esse filho da puta. Aí na porra dessa bola ele quer ir pra lá dentro do gol. Mas é o que eu acho que foi o problema foi mais substituição do que... Não, tipo as substituições foram erradas, mano. Mas quem tava lá também foi burro. Não, concordo, não vou tirar esse mérito. Só que é o seguinte, se você coloca um Fabinho pra jogar de lateral ou de volante, ao invés do Fred, ele não ia estar lá. Tá me entendendo? Então, assim, e outra coisa. Colocou Anthony, colocou Pedro, colocou... no lugar do Vini, quem que entrou? No Vinícius Júnior entrou o Rodrigo. Cara, conseguiu o gol. Faltava 10 minutos. Por que não tira um atacante? Mano, sei lá, eu acho assim. Ali, mano, ele tira o Paquetá pra pôr o Fred. Ele nem muda a característica, né? Tipo, pôr um cara mais defensivo. Nem isso ele faz. E assim, tudo bem, achei que foi todo errado as substituições, não faria essa. Só que, quem tá ali, velho, fura a bola, sabe? Os jogadores. Você vê, teve vídeo do Neymar, mano. Não precisa subir, não sei o que lá, mano. Os caras. Quem tava ali experiente sabia que não precisava fazer aquilo, velho. Eu não entendi até agora essa jogada. Então, é o que eu digo. Um Daniel Alves lá, querendo ou não, ele é rodado. Ele teria feito a diferença ali, ele teria dado uma segurada. Só que, cara, desculpa, o Fred não era nem pra estar na Copa. Por que foi me pôr o Fred? Por que foi pôr o Fred? E o pior, pra colocar mais cereja do bolo, né? Não fez bons jogos na Copa, nem justificou, né? Não tava ali. Cara, duas insistências idiotas foi Rafinha, Fred e Paquetá de segundo volante. E 3 insistências, né? Se não machucasse, viu? Então, assim, eu não gostei de nenhuma partida do Rafinha. Para mim, o Gabriel Martinelli ou o Rodrigo, quando entraram bem. O Rodrigo merecia muito titular no lugar do Rafinha, mas muito mesmo. Porque o Rodrigo fez uma ótima Copa. E esse pênalti que ele errou, isso não é nada, tá? Outro jogo bom da Croácia, muito bom. O jogo do esse pênalti que ele errou não é nada. Eu vou ser sincero, mano. Na hora que chegou nos pênaltis, eu já tava achando que a gente ia perder. Então, assim, eu não vou botar a culpa em ninguém. A culpa do Brasil perder não foi os pênaltis, foi ir pros pênaltis. Foi ir pros pênaltis, totalmente. Cara, a hora que você tá com o jogo ganho, você toma um gol, faltando 4 minutos, cara, você perdeu o psicológico. E vamos desenhar, hein? Uma Croácia vindo de uma prorrogação e pênalti. Com o Japão, tá? Uma Croácia com o time já envelhecido, ou seja, tudo tendia o quê? Você fez gol, você matou o jogo. O time lá não vai ter gás para atacar. Cara, e a gente toma um gol, ironicamente, num contra-ataque. Ou seja, na jogada que a gente menos esperaria que poderia acontecer deles. E o mais importante disso tudo, além do técnico, preparador físico do Brasil, tem que trocar.
Tem que trocar. Desculpa. Não, 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 nada explica o Brasil ter poupado o jogador no último jogo, ter ganhado. Nem praticamente o Brasil não jogou no segundo tempo contra a Coreia, só segurou. mano, eu tô achando E, que o e a Flavinho Tesão Croácia. foi pra Copa, viu? Quem? Flavinho Tesão, que o Corinthians se contratou, você viu? Ah, tá. O Eu acho que foi ele o cagou o tremendão, time. viu? Foi ele o tremendão pra Copa, porque, Foi o. Como cara, é que uma chama? vergonha o Donete. preparo físico do Brasil. O preparo físico do Brasil é uma vergonha. Eu lembro até hoje, cara, que o Bayern tinha um preparador brasileiro na época do Jupp Heynckes, se não me engano, ele chama Marcelo. O cara é o melhor, ele só era preparador físico do Bayern, tá? Mais nada. Na melhor época do Bayern. A partir de que ele saiu do Bayern, porque ele teve que vir pro Brasil cuidar do pai. Aí o time que mais chegou perto de ter contato com ele foi o Atlético Mineiro. E ninguém conseguiu contratar o cara até hoje. Mano, faz uma proposta pra esse cara ir pra seleção, velho. O cara é o brabo, É, mano. isso Então, é uma assim, coisa que influencia. a CBF precisa passar por uma reformulação de treinador, preparador. Fisioterapeuta eu gosto, que é o Sasaki, mas tá muito tempo lá, precisa sair. Tem que ter uma reformulação completa. Do diretor da CBF, que eu indicaria o Felipe Ximenes, que é um cara que ele não é conhecido, mas quem conhece sabe da capacidade do Felipe Ximenes. Foi meu professor também, ele é muito inteligente. Então, assim, mano, eu que sou um cara comum, sei das coisas, eu vejo que tem gente que sabe, que tá lá e não sabe. Isso que é o pior, tá ligado? Cara. Então, eu não sei se é muita incompetência, o que Não, que é, velho. a gente já comentou, né, Arthur? Sem entrar no mérito da CBF, E outra a gente coisa, tem gente que não gosta, cara, e eu amo esse cara, que é... Ah, mano, toda vez que eu falo de alguém, eu esqueço o nome, é impressionante. Ah, eu tinha o livro dele aqui, mas não tá aqui agora. Que é do Palmeiras e tá no Atlético. não sei. Alexandre Matos. Mano, Ah, esse cara, tá, esse tá. cara Eu hoje achei ele que é o foi de melhor do preparador. Brasil. Não, hoje ele é o melhor do Brasil. Tô falando não, tô falando de diretor técnico. Alexandre Mitos? O Felipe Ximenes é diretor técnico também. Ah, não sabia, Cara, não o conhecia. Alexandre Matos ele é o melhor, mano. Ó, ele ganhou tudo com o Cruzeiro, ele ganhou praticamente tudo com o Palmeiras. Ó o que ele fez com o Atlético. Então, assim, o cara merece uma É, o chance, velho. Atlético veio num O ano ruim, Rodrigo né? Caetano, eu não sou fã do Rodrigo Caetano. Ele tem mais sorte do que juízo. Tanto é que essa temporada do Galo foi catastrófica. Então, assim, cara, eu preciso ver uma revolução no Brasil. Mas isso aí entra no mérito da CBF. Eu não sou nem um pouco otimista quando eu falo CBF. Eu tava otimista com o Brasil porque o time tava bom. E aí eu achava que isso não ia impactar. Agora, pensando num projeto, já me desanima muita coisa. A única luz que eu tenho é que os jogadores são bons. Só que, sei lá, me desanimou muito alguns jogadores aí. E, assim, o legal e o que eu fiquei mais chateado é que, mano, é um cara que eu sempre critiquei e sempre fui muito assim, pé atrás para falar, que eu já tava elogiando, tive que elogiar, porque eu sou um cara sincero e não devo nada a ninguém. Foi o Thiago Silva que fez uma Copa muito justa, viu? Fez E muito foi um boa dos mesmo. caras que você via, você fala assim, cara, não merecia a gente perder esse jogo. E, Cara, mano, o Neymar, né, cara, achou um gol tão lindo, o velho. Thiago Que Silva gol fez uma aquele Copa lá. melhor que o Marquinhos, me Com surpreendeu muito. certeza, o Marquinhos fez um jogo péssimo contra a Croácia, fez muita cagada, achei que ele fez um jogo péssimo. Acho que para coroar aquele pênalti só foi a cereja do bolo, mas quem viu o jogo viu que o Marquinhos estava extremamente inseguro. Ó, e E, assim, mano, eu espero que o fala, próximo treinador já tenha na cabeça que o Éder Militão tem que jogar de lateral, porque a partida que ele fez na lateral foi soberba. Então, muito assim, boa, muito segura. Thiago Silva sai, Danilo sai. A nossa, para mim, eu gosto muito do Alisson, eu acho o Alisson craque, porque não é qualquer goleiro que fica no Liverpool tanto que fica e é considerado ídolo lá. Não acho que ele teve culpa, é caçada às bruxas. Não é um goleiro pegador de pênalti. E nada, tipo assim, te dá certeza que se fosse um Cássio lá ia pegar. E eu vou explicar o porquê. Eu não O gosto do Diego Cássio não, Alves, cara, você o acredita? Diego Alves era o maior pegador de pênalti da Europa. Ele veio pro Brasil e ele não pegou um pênalti no Flamengo. Então, assim, Ah, mas isso é nada. subjetivo. Não é. Então, Mas, exatamente. mas o que eu quero dizer é assim, Arthur, vamos lá. É, Exatamente. E se vamos, não, tivesse um mas, Everton, ó, um Cássio, não quer dizer não, que ia ó, pegar pênalti. não, mas vamos lá, Arthur, vamos lá. Eu também acho que isso não quer dizer nada. Mas vamos falar a verdade. Se você é o técnico e vai para pênalti, você sabe que seu goleiro titular não pega, você não troca? Ah, cara, eu vou ser sincero, talvez eu trocaria e talvez não. Eu não vou Assim, colocar porque isso eu na acho conta do assim, Tite. quando eu vi gente falando assim, mano, o terceiro goleiro você tem que pegar um que pega pênalti.
Eu acho que isso é real. Aquela vez a Holanda funcionou e assim. Acontece que o Brasil já tinha substituído, se não me Não, tudo engano, bem. tudo Mas também. vamos supor que você pode colocar o Everton. Você não acha que o Everton pegaria um pênalti? Cara, é o que eu tô te dizendo, Diego Alves, o maior pegador de pênalti da Europa, não pegou nada no Sendo Brasil. bem sincero, Arthur, eu sou corintiano e eu não tenho dúvida nenhuma que um daqueles pênaltis o Cara, Everton pegava. eu acho que é muito E pouco, assim, eu assim, volto a falar, cara, eu não fico relembrando os pênaltis, porque o que. Eu parei no jogo quando o Brasil tomou gol, assim. Eu não fico lamentando, porque fulano perdeu, porque ciclano perdeu. Eu acho que isso aí, assim, ó, o time que tomou aquele gol foi para pênalti merece perder. Mas pensando nos pênaltis, vamos supor que foi um pênalti que foi numa situação assim, normal, caiu, foi para pênalti. O Neymar não fez o gol, a gente também não tomou gol. Isso era um pênalti que você aceitaria, vamos falar assim. Eu aceitaria se fosse assim, para pênalti. Ficasse 0x0, do jeito que tava até já acostumando com o pênalti. Mas então, se fosse assim, mano, sendo bem sincero, cara, eu não então, acho que o Everton não pegava um daqueles pênaltis. mas é muito diferente, eu vou te explicar por quê. Se fosse 0x0, os jogadores do Brasil estariam ansiosos, mas não Não, eu estariam com a também moral lá acho. embaixo. Não, eu também Então, acho. na minha opinião, foi muito mais os jogadores que Sim. bateram mal do que a culpa do goleiro. Depois que tomou aquele Não, gol, eu acho que cara, juntou. na boa, o cara que tava confiante nos pênaltis, a gente sabe, é maluco. Porque Não, juntou. depois que tomou aquele gol, eu falei, acabou aí. Acabou ali. Também, não. Então, Na hora assim, que o eu vou Brasil pôr no tomou o caso gol, do Alisson. eu falei, os caras não vão ter cabeça pra bater pênalti. Mas vamos ser sinceros também, mano. Parece que eu tô pagando pau pro Palmeiras, mas a justiça seja feita, cara. Pô, no Palmeiras, mano, os caras podem estar ganhando 3x0. Nego empata pra 3x3, eles batem o pênalti com a maior foda-se do mundo. Porque os caras lá têm cabeça. Então eu acho que é muito passar pano pra jogador de falar isso daí. Eu acho que com certeza pesou. Cara, mas você vê o time do Palmeiras, mano, os caras lutam até o final, mano. Os caras têm emocional pra caralho. E isso daí. Não, mas isso é dedo do técnico, né? Tem que ter, mano. Tem que ter. Isso é dedo do técnico, né? A gente sabe que você. Mas cara, quantas vezes o Abel Ferreira falou que o jogador brasileiro não tem que ter cabeça fria e coração quente? Quantas vezes ele já falou que o jogador brasileiro não tem cabeça? Ó, ele afastou o Renan, que era uma cria da base, zagueiro que tinha tudo para ter um futuro foda e jogou no ralo. Gabriel Menino, que todo mundo dava como promessa, já estava na seleção por dedo do empresário, porque bola para jogar a seleção nunca teve. Mas é o que eu tô falando, ele afastou. O Wesley. Então, assim, para mim foi 95% culpa do Tite. 95% culpa do Tite. Porque assim. Então, assim, por isso que eu não consigo colocar na conta do Alisson, mano. Mas eu não assim, lembro da última história do Alisson. Falando dos jogadores, eu também acho que quando tomou o gol, acabou ali. Só que não pode, entendeu? Como não pode? Não pode. Pô, você tá na Copa ainda. Você tem pênalti pra bater. Não pode, isso tá errado. E volta a falar. Agora falando do Alisson, tomou um gol que dava pra pegar, desviou tudo mais, mas se é um goleiro com estrela, pega. Se é um goleiro com estrela, pega. E pênalti ali, teve 2 pênaltis que bateram no meio do gol, teve um que recuaram a bola. Ou seja, eu acho que goleiro, tudo bem, que quer adivinhar canto e tudo mais, mas se é um goleiro experiente, no mínimo um pênalti ele pega, velho. Ou o Alisson. Mano, mas a gente sabe que o pênalti também não ia resolver, não. Mas é um goleiro que já não é meu titular mais. Cara, é aquilo assim, eu não lembro da última falha do Alisson no Liverpool e no Brasil. Só que eu acho também que o goleiro brasileiro tem que fazer milagre. Só que o gol da Croácia não era impegável. Era impegável, podia ser qualquer. Era impegável. Não. Quem falou, cara, eu queria uma opinião de qualquer goleiro. Quem jogou no gol sabe que aquilo era impegável. Não tinha como pegar. Então, mas a bola desvia. Mas foi no meio do gol, quase. Não, era impegável. Não, aquela bola não pegava. A bola desviou, ela quebra o ritmo do goleiro. Só que se ela vai muito no canto ou no contrapé é uma coisa. A bola foi na mão dele. Ela não dá pra pegar. Por exemplo, o Cássio, que é um cara que eu não vejo o Cássio pegador de pênalti assim como todo mundo tá falando. Nossa, se fosse o Cássio, não acho isso. Não penso no Cássio. O Cássio é grande. Mas nessa bola aí, eu vejo o Cássio pegando, por exemplo. Eu vi o Cássio num jogo desse, ele pegar essa bola, tenho certeza, velho. Absoluta. Só que agora, assim, apesar de eu não colocar nada na conta do Alisson, acontece que é igual o Rafinha. Gabriel Jesus tem jogador que não cai bem com a maioria. Não cai bem. Então, assim, na próxima Copa, o Alisson ainda vai ter idade para jogar. Creio que ele provavelmente vai estar lá entre os convocados. Só que tem que testar outro goleiro. Nessa Copa, eu te falo, mano. Pra mim, se o goleiro do Palmeiras continuar jogando isso, mano, tomara que não. Mas ele vai chegar. Ele seria meu titular. Ele vai chegar com 37 na próxima Copa, não sei. Mano, goleiro você sabe, Arthur. Bom, mas 4 anos é muito tempo, né? Tem que ver. Não, agora, assim, a gente pode enumerar goleiros. No goleiro do Brasil tá muito bem representado. Para mim, tem o João Paulo, tem o goleiro
do Corinthians, o Carlos. Tem. Esse ainda tá muito, muito novo. Cara, esse cara é muito bom. Esse cara, ele me calou de Tem uma muita lenha forma. pra queimar. Vai ter Nada. muita lenha pra queimar. Eu, assim, Tem, eu tô bem cara, animado, 4 mas com o anos pé é no muito chão. tempo. Tem o próprio Não, Ivan. mas eu tô bem Vai animado, ter mas com o várias, pé no chão. vai ter várias opções. Vai ter várias opções. O A Ivan, gente. mano, a cara do Ivan é que se ele der certo 200, ele vai virar russo. A cara dele é esse. Não sei Não, porquê. o Ivan tem tudo pra voltar pro Corinthians, pelo que eu tô acompanhando. Mano, pelo que eu ouvi, eu também tava achando, mas pelo que eu vi, parece que ia ficar. Não, parece que o Mantuan vai ficar e o Ivan vai voltar. Então, eu jurava que ia acontecer exatamente isso, mas pelo que eu li, parece que o Ivan ia, mano. Eu não sei, mas É, enfim, vamos ver. né? Não é a pauta. E eu vi, Mas então. só falando de Corinthians, parece que o Yuri Alberto deram sinal verde pra comprar também. Ah, não, o Roberto, o ano do Corinthians, no mínimo, eles vão comprar o Roberto. Tipo, é o foco total. Mas, ô, Arthur, falando do Neymar, né, cara, que gol, hein? Que gol, né? E assim, o Neymar parece que tem um azar no Brasil, né? Que quando ele vai ser o herói de um jogo daquele, um jogo difícil, que ele faz um gol assim, Pra um lavar a golaço, alma, né? um golaço, um gol Nossa. maravilhoso, Gol e de aí craque, tende gol a de acontecer alguma gênio. desgraça. É. Que assim, minimiza totalmente o gol, né? Ninguém mais fala do Cara, gol. E foi um que gol assim, muito foda. eu acho que você pode usar o futebol para fazer protesto, mas você não pode jogar fazer crítica ao jogador Neymar pela opção política dele. Você pode fazer a pessoa Neymar, mas o jogador não. E desculpa quem falou mal do Neymar por causa disso, pra mim é um babaca. O Neymar foi um dos melhores jogadores da Copa. Me deu dó dele, tipo assim, dele ter feito a partida, o golaço que fez e o Brasil se fuder. Tipo assim, ele não levar nenhum mérito, não levou mérito. E outra, eu não sei se foi instrução do Tite dele ser o quinto jogador, o quinto batedor, ou se foi uma opção dele ser o quinto jogador. Mas ele deveria ter sido ou o primeiro, ou o segundo, ou o terceiro. Isso, Mas ele é o melhor batedor de pênalti do mundo. Ele e o Reinaldo, pra mim, não tem nenhum melhor que esse. O Reinaldo não tava na Copa, então tinha que ter ido o Neymar. Cara, é foda, né, Arthur? Mas assim, dá dó, porque foi um gol assim, muito E importante, eu que ali o acho, eu pessoal não, ia ver a talvez, dança do Neymar, né? talvez não foi a última Copa dele, ele vai chegar com Não, 34 não vai. anos. Não Só vai que ser. o que eu fico assim na cabeça, eu não sei o que mais motiva o Neymar a jogar bola. Porque, cara, o ataque, assim, eu acho muito desproporcional os ataques que ele sofre. É muito desproporcional. Nenhum jogador no mundo sofreu ataque igual ele sofre. Talvez o Balotelli. Mas de resto, o Adriano Imperador também. Não, um cara Mas caçado, sério. O Adriano Imperador faltava em treino, muito pelos problemas pessoais que ele teve, tá. Mas o Neymar é um cara comprometido que não merecia ter metade das críticas que ele tem, mano. Pra mim é muita inveja, velho. Assim, é foda. Realmente o Neymar tem uma imagem pessoal dele que eu não consigo entender. E o que mais me chateia é isso, que eu acho que naquele gol não teve uma pessoa que não comemorou. Então era um gol assim pra lavar muito a alma dele, igual você falou, né? Que infelizmente ninguém mais lembra. Foi uma pintura, né? Um gol Cara, muito bem pensado, bem jogado. agora que vem na minha cabeça assim, quais volantes nós teremos para a próxima Copa, hein? Porque o Casemiro com 34 anos não é. Assim, por ser volante é um pouco velho. Dá Só uma que falta. no United, que é igual um São Paulo, um ambiente conturbado, eu não sei como ele chega nos 34. A gente tem que ver como que ele vai gerir a carreira, né? Às vezes ele muda de time, mas assim, no United eu não acompanho ele não deve estar jogando mal. Tá jogando bem no United. Então, mano, é um Só cara que assim daqui a como 4 anos titular. é muito tempo, né? Não, eu acho que para posição a idade, cara, a idade prejudica muito, né? Fabinho com 32. E assim, o que a gente tem de primeiro volante hoje? Danilo do Palmeiras, que não é um craque. Mas tem margem para ser um ótimo Mas jogador. para mim, perto do Casemiro, ele não consegue Mas chegar. assim, eu acho que por mais que ele é primeiro volante, eu acho que ele tem menos característica do que o Casemiro assim, na parte defensiva. Né? Ele parece que é mais um segundo volante que um primeiro, né? Isso. Casemiro tem mais O presença. Luan do São Paulo, que na minha opinião é o que pode chegar mais próximo, só que tá vindo de muita lesão. Não sei Ele como vai que precisar esse da cara vai magia ser. do Casemiro, velho. Ele vai ter que tirar futebol de onde ninguém vê, porque a gente. Quem viu o Casemiro no São Paulo e quem viu o Casemiro no Real Madrid, parece que é outro cara. Coisa, mano. Ele vai ter que fazer o mesmo trajeto do Casemiro. Agora o seguinte, o Luan jogou muita bola no São Paulo, diferente do Casemiro. Só que o Luan tá machucando muito. Todo ano tem uma lesão. Todo ano tem uma lesão. Então, assim, parte física. Troca, né, Arthur? Mas por erro do Rogério Ceni, né? O Rogério Ceni tá sendo um bagre fazendo isso. Do Queiroz, que é muito mais um segundo do que um primeiro. Não, o do Queiroz, assim, eu acho que ele tem margem para evoluir na Europa, mas
mas eu não vejo. Eu gosto do futebol do Queiroz, mas ele não é tão defensivo. E não seria da posição do Casemiro mesmo. Então, assim, a gente tá numa situação bem complicada de volantes. Se não surgir ninguém, quero ver o que vai acontecer. Para primeiro, aquele xerifão, realmente, Casemiro é uma peça que hoje não cara, tem... eu vou ser sincero também, eu acho que o Brasil tá carente de zagueiro, viu? Zagueiro, a gente já conversou sobre isso e eu concordei. Porque o Bremer, eu falei pra você que ele não é um zagueiro... Da Copa do Bremer. Não gostei da Copa do Bremer. Ele vai chegar... adepto da emoção, e zagueiro pra mim não pode ser adepto da emoção. O Gabriel Magalhães é um zagueiro que ele é muito bom, mas ele erra jogada infantil, e zagueiro de Copa não pode errar. Marquinhos vai ser titular. Marquinhos, assim, me deixou assustado com essa Copa, tá? Me preocupou essa Copa. Me deixou assustado, só que vai ser o titular, porque ele joga muito eu normalmente. Eu achava que o Marquinhos ia resolver todas as cagadas do Thiago Silva e foi ao contrário. Foi ao contrário. Só que eu gosto do Marquinhos. O problema é que um vai parar, o outro não. E é bem o que fez as cagadas, né? O Éder Militão, pra mim, tem que ser lateral, até pela falta de lateral direito que temos. Pra mim, o lateral esquerdo vai ser o Arana, provavelmente. A recuperação dele, né? Porque joelho é foda. E, mano, o Brasil, eu não boto fé no Nino pra ser volante titular, zagueiro titular de seleção, então assim, tá complicado, viu? A gente tem 4 anos, né? O ataque. A gente tem Lucas Veríssimo, a gente tem João Vitor, Robert Renan, assim, é um cara que, mano, me espantou muitos jogos que ele fez. Não sei se você chegou a assistir algum jogo do Robert Renan. Cara, eu vou ser sincero. Assim, é muito novo. Muito novo. É aquilo, tem gente... Eu vou ser um pouco hipócrita, porque eu falo assim, cara, quem fala mal do Henrique é que não aceita a mudança de geração do futebol. Só que o Robert Renan, mano, eu acho que ele tem que mostrar mais ainda. Ele pode ser um ótimo jogador, mas tem que mostrar mais, tá ligado? Não, assim, eu tenho totalmente pé no chão, porque é um moleque. Mas, assim, falar que os jogos que ele fez não dá uma pulga atrás da orelha, dá, foram bons. É que assim, cara... Com a bola no pé, mano, é excelente, cara. Ele dá é que assim, tirando o Marquinhos e o William, tudo que aparece no Corinthians é muito midiático. E já apareceu muito bagre no Corinthians, que foi vendido e não virou nada. Vou ser sincero, Arthur. Eu acho que o Corinthians é onde menos se valoriza a base. Você tem mas eu digo... mas eu digo questão de mídia. Por exemplo, o Pedrinho. Pedrinho já acabou o futebol. Pedrinho acabou o futebol. O que eu quero dizer assim é que no Corinthians, às vezes, você tem um cara que é bom e que se fosse do Santos, ele tá sendo muito mais valorizado. No Palmeiras, assim, não, isso. O que eu vejo a diferença... Eu acho que na questão de ataque, o Corinthians nunca teve um primor. Agora, zagueiro, o Corinthians sempre vai bem, viu? Sempre revela bons zagueiros. Eu acho que esse Robert Renan, né? Ele pode ser sim um craque. É que assim, o que me deixa com o pé atrás é que o Corinthians não sabe vender. Mas tudo que aparece no Corinthians vira um meteoro, porque é um time mais midiático do Brasil pra mim. Esse daí, Arthur, esse daí, assim, eu acho que os caras saem da mão. Mas assim, que se você ver os jogos dele, você não dá não fica assustado, você fica, viu? Porque assim, eu sou muito pé no chão e ainda acho que ele vai poder começar a fazer cagada, não tem nada garantido, só que assim, que você vê margem, você vê. Não, isso eu concordo. Com a bola no pé, e acho que saiu a informação que ele era atacante, então assim, ele tem por que saber jogar com bola no pé, ele sabe muito bem sair. É que assim, às vezes eu posso ter me expressado mal, mas é que eu acho ele um bom jogador. É que eu tenho só um pé atrás, mano, porque assim, quando o Rodrigo Varanda surgiu, ele já tava no Tottenham, entendeu? Então assim, o Corinthians é um time muito midiático. Então assim, um pouquinho de pé no chão com ele. Passo, né, Arthur? Eu vou até te falar uma besteira grande aqui. Tem gente que não gosta do Diego Costa do São Paulo. Eu gosto. Eu acho assim, que ele é um moleque tão com personalidade que eu queria ver um jogo dele na seleção, só pra ver como seria. Só pra dar um teste. Porque acho tem que dar mais um passo, né, Arthur? Falta ainda um pouco de bola dele, sim. Mas eu gostaria de ver ele na seleção. Só um teste, sabe? Eu acho que ele tem que pular para outro time. Igual o Corinthians. Eu acho que nunca o Robert Renan vai para a seleção no Corinthians. Verdade. Eu acho que falta ganhar a Europa no currículo. E assim, mais experiência lá. Marcos Leonardo, Hendrick, Yuri Alberto, esses caras têm que jogar. Tem que testar. Porque, desculpa, Richarlison e mais 3, tá ligado? E mais 2. O Pedro, coitado, não teve tempo de se desenvolver, né? Na seleção, mas tem que testar cara novo, velho. O Gabriel Jesus não dá. Tem que testar, mas assim, não vejo muita margem igual. Cara, eu vejo margem. O Leonardo joga muita bola. O Yuri Alberto também não vejo, sabia? Nossa, mano, vejo. Mano, sabe quantos anos o Yuri Alberto tem? Eu não sei. Não, 21, 22. Mano, ele é muito extremamente novo. Só que assim, eu realmente tenho minhas dúvidas
dele num futebol mais europeu. Não, cara, eu vou só te explicar uma coisa. O Eu Gabigol não acho assim, jogou bem acho no ele futebol muito bom. europeu. E outra coisa, mano, é a máxima de que tem gente que nasceu pra jogar na seleção. Você achava que o Gabriel Martinelli podia ser jogador de seleção? Na minha Mas opinião, assim, não. Arthur, eu vejo o Martinelli, eu me espanto muito menos com o Martinelli jogando no Brasil do que o Yuri, entendeu? E eu sou corintiano, eu acho o Yuri um excelente atacante, centroavante. Não penso Só dessa que forma. eu tenho muito pé atrás para ver ele num passo maior desse. Ah, Porque, não, querendo ou mano. não, atacante da seleção é atacante para jogar nível Europa, de alto nível, a gente tá falando. E aí eu já não sei se o Yuri tem essa banca toda. Eu acho que ele pode sim. Só que se fosse chutar, ó, o que você acha? Cara, não sei. Cara, primeiro assim, eu Mas é uma até luta falei injusta, né, que Arthur? eu acho que falta rodagem para os zagueiros. Talvez dar um próximo passo na carreira. Só que a gente tem que parar com esse negócio de só presta jogador que tá na Europa. E a gente Não, viu que o Tite não deu concordo. certo isso. Então, assim, Mas assim, esse negócio que igual, só presta jogador da Europa não dá certo. um cara que eu acho que realmente tinha que ter sido. Não vou também. Não vou falar que tinha que ter sido convocado, que aí eu já tô sendo hipócrita, porque eu não mencionei, acho que naquele vídeo da convocação. Mas assim, que tinha margem para ser convocado era o Dudu, né? Acho que assim, de futebol brasileiro, É, assim, se eu pegar assim, acho que para mim o que mais tinha margem para ser convocado era o Dudu. pra Para mim era o mim. Gabigol. Pra mim o É que Gabigol. assim, o problema do Dudu era a posição, eu acho. Só Não, que pra mim querendo ou não, não, é mais. em questão de desempenho, assim, ele para mim acho que hoje Eu o que acho faz do. Cara, eu acho o ele, Dudu mano, ótimo, ótimo. Só que, mano, o Gabigol, velho. Sabe por que eu ô, levaria você o tá entendendo? Gabigol? Ô, tudo Não, que o eu. Dudu faz no Palmeiras ele acerta, mano. Não, é que assim, e Ô, ainda tudo que ele faz ele acerta. em se tratando de esquema de jogo, o Dudu cairia como uma luva porque ele sabe atacar e sabe defender do jeito que o Tite gosta. E ainda joga pelo meio, se ele quiser. Só Pô, que tem uma eu raiva levaria o dele. Gabigol porque o Gabigol a gente já viu jogando final e o cara não pipoca. O cara Não, não isso pipoca. é, mano, É só que eu acho gol, que é pênalti, ele mete caixa na final. Então, assim, não, eu acho que é um cara qual, assim que não que tem que isso é importante, né? Isso é é importante. importante. É importante. Mas eu também levaria o Dudu. Eu também levaria o Dudu, sinceramente. Assim, eu acho É assim que que o o Gabriel Gabigol Martinelli me calou, tá? Me calou muito. não, eu também acho. Mas antes da Copa eu levaria Dudu e Gabigol. Eu assim, não vou falar que ele devia ter ido, mas eu falo assim, se fosse pra você falar assim, Léo, quem que você acha assim que tinha pra você tinha merecia mais do Brasil, do futebol brasileiro? Pra mim é o Dudu, porque assim, todo jogo que eu assisto do Palmeiras, mano, tudo que ele leva ali na direita ele ganha. Tudo, ele faz tudo, ele ganha. Cara, Tudo que ele cria é perigoso. e eu vou te Tudo, falar tudo. uma besteira muito grande, tá? É que depois que acontecem as coisas, a gente para pra pensar e eu vou sair de ser taxado, pode me algemar. Só que pro estilo do Brasil, do Tite, sabe qual seria o melhor 9? Qual? Rony. É o esquema do Tite. É o esquema do Tite. Mano, eu vou ser Eu sincero. não tô falando em qualidade, tá? Eu tô falando em esquema. O Rony ia cair como uma luva nesse esquema do Tite. Mano, eu vou ser sincero, viu? Eu posso estar sendo até emocionado em falar isso. Mas eu vou falar pra você, se colocasse esse time do Palmeiras, mano, eles vendiam a Copa caro, viu? É, mano, Não tô vendia. zoando, não, mano. Ô, Vendia não muito. tô zoando, mano. Ô, eu sou Vendia. corintiano e eu falo Cara, isso. olha Ô, aqui. sem maldade, mano. Não tô zoando, mano. Ô, o time do Palmeiras vendia essa Copa caríssimo, viu, velho? Vendia. Não, concordo. E até Mas aí a então gente assim. pode entrar no mérito de que é um time que joga todo dia junto. É muito É, mais fácil você entrosar. Mas que é, vendia, vendia. vendia. Cara, e é o que eu tô falando assim, pode falar que você pode me algemar, mas, mano, pra esse esquema do Tite, o Rony, cara, é que assim, se a gente for pegar bem, o Palmeiras é um pouco parecido com a forma do Tite jogar. Tirando que o Palmeiras é muito mais entrosado, o técnico tem um pouquinho mais de detalhe que ele leva em consideração, só que é uma forma parecida de jogar. E o Rony, mano, ele não é um 9, não é um centroavante tão fudido. E, mano, o Rony ia fazer uma fumaça desgraçada lá. É que Um cara assim, que. que o Rony tem, né, Arthur? Ele tem uma visão de jogo, uma leitura de jogo, de bola muito foda. Ele é um pouco Porque assim, caneludo, mas ele tem uma leitura fodida. não, na leitura de jogo, no posicionamento, ele é muito bom. Porque você pode ver que a É. bola procura ele. Isso é porque ele sabe onde ele tem que estar. Se Agora, ele com a fosse bola no um, pé, se ele fosse ele um vem pouquinho mais todo. habilidoso, mano, Isso. esse cara ia meter Ele caixa, é hein? muito Tá grosso. E louco. assim, uma coisa que também ajuda muito ele é o físico, né? É um É, cara muito que tem rápido. muita É um explosão, cavalo, é é um Mbappé, rápido, é né? forte. Então, assim, ele, o que falta ele para ser nível seleção, eu acho que seria mais a bola no pé mesmo, a Sim. questão de qualidade. Só que é aquela coisa, mano. Eu tô até agora falando que o Richard é caneludo. Eu não sei, mano. Vou ser sincero, eu não sei, É mano. que o Richardson joga bem com o Brasil, né? Não, o Richardson não fez Copa ruim, né? Não fez uma Copa ruim. Mas é que eu tô falando assim, né? Vendo assim, tipo,
Não tem muita diferença. Não, eu gostaria do Richarlison na próxima Copa, ou de ponta ou de atacante, eu gostaria. Só que, mano, tá na hora do Brasil testar nos atacantes, mano. Tem margem pra buscar, tem jogador. O Brasil, do segundo volante pra frente, tem jogadores bons. Tem muita gente ali. Agora, do volante pra trás, que é novos goleiros, novos zagueiros, laterais, não tem reserva. Volante, não sei o que vai fazer. Então, o técnico que vir, eu quero que seja. Mano, sinceramente, eu quero que tenha essa quebra desse ciclo para um novo. Pra, tipo assim, a seleção dos moleques, a seleção do Vini, a seleção do Rodrigo, tá ligado? Eu quero que seja essa seleção. Só que. Eu já tava achando que era essa, velho. Não, é que assim, agora eles vão ter. É que ainda era a seleção do Neymar. Ainda era a tinha seleção do gente, Neymar. Né? Tinha mais. Assim. Era a seleção do Thiago, do Casemiro. Então, assim, eu quero que eles tomem um pouco de responsabilidade. Mas assim, eles assumam um pouco deles, né? Não que eles não chamaram, mas assim, eu senti que nesse jogo da Croácia ficou bem claro que o cara que não se escondeu o jogo inteiro, que foi o Neymar, foi o cara que achou o gol. Mas o duro que eu gostei. Tá todo mundo com medo, mano. Eu gostei da Copa do Vini, viu? Gostei. Eu gostei, mas ele deixou muito a desejar o jogo da Croácia, cara. Foi muito mal. Mano, mas. sei lá. Eu teria com ele. Eu teria com ele. Não, eu morreria com ele. Morreria com ele. Só que assim, ele foi muito mal. Deixou a desejar. Tipo assim, abre aquela luz vermelha de que, tipo assim, num jogo importante, que nada tava dando certo, quem que resolveu? Quem que não sumiu? Porque o Neymar não é porque ele fez o gol. Ele, o jogo inteiro, ele tava ali procurando bola, ele tava ali tentando o jogo, entendeu? Então, assim, isso eu senti que foi uma preocupação que me deu. O Rafinha, vou ser sincero, sou um cara que gosta do Rafinha e tudo mais. Mas depois dessa Copa, eu vou ser sincero, cara. Ele tem que comer a bola no Barcelona, porque senão, cara, não pode voltar pro Brasil, cara. Concordo. Não pode, mano. O Rafinha foi o cara que mais me desapontou. Que eu tentei de tudo ajudar ele, mas ele não me ajudou. E aí, quando o jogador não me ajuda... Você tentou, o boi os dentes, hein? Cara, é aquela sempre coisa, discordando de mim. Não, é aquela coisa, Arthur, eu sou assim, mano. Cara que eu vejo que em jogo grande some, eu abro, assim, uma luta primeiro, igual o Roger Guedes, cara. O Roger Guedes, ele já tá aqui comigo, mano. Ele já tá aqui. É um cara que eu não confio em jogo grande mais. Porque nos 2 jogos contra o Flamengo, o cara sumiu, mano. E perdeu um gol sem goleiro. Eu não gostei de nenhum jogo dele, mano. Do Rafinha. Eu abro o olho. Eu fico assim, cara, eu não confio mais em você. E acho que pensando em seleção, ele tem que estar jogando muito bem pra ele voltar, mano. Bom... Acho que é isso, né, Arthur? A gente falou eu tava com um assunto aqui na cabeça, mas do tanto que a gente... lembrei. É rápido. Voltando ao assunto do Palmeiras... Cara, o Scarpa de lateral esquerdo ali ia cair como uma luva, viu? Caralho, você gosta de inventar isso, cara. O Scarpa de lateral esquerdo ali, não sei não se ele não seria melhor que o Alex Telles na substituição, do Alexandre, até do próprio Alex Telles. Sei não. Mano, sem maldade, cara. Como corintiano, me dói dizer isso, mano. Mas eu não vejo o Palmeiras perdendo pra Croácia. Mas é que o Scarpa jogou tanta bola esse ano, mano, que eu acho que se colocasse ele no gol, ele ia defender, tá ligado? Ele foi muito bom. Não, ele jogou bem, mano. Mas era só isso mesmo, era o último assunto que eu tinha. O que aconteceu com o Palmeiras foi uma coisa mágica, velho. Eu lembro desse cara sucateado, mano. Mano, teve tanta gente sucateada que começou a jogar bola. É assim, incompreensível isso. Mas assim... Realmente, cara, eu vou ser sincero, eu posso estar falando uma besteira. Mas eu também acho que o Palmeiras não perdeu da Croácia, não. Não acho. Se fosse o Abel Ferreira, se fosse o Tite. Eu não vi. Me dói pra caralho. E eu vou te falar uma coisa, tá? O Flamengo engoliu isso. Engoliu. Mas juro por Deus que eu tenho mais confiança no Palmeiras que no Flamengo. É porque o Palmeiras tem mais psicológico, né? O Palmeiras tem mais psicológico. Tipo assim, o Flamengo eu já não falo isso com tanta certeza. Agora o Palmeiras, mano. O Palmeiras, eu juro por Deus que eu falo, velho. Me dói, mano. Eu queria muito mais não estar falando isso. Mas me dói. E eu espero que esse ano o Palmeiras se desfaça um pouco, mano. Pelo amor de Deus. E eu acho que vai começar, né? Parece que o Danilo vai embora. Tomara. O Scarpa mesmo, o Danilo. O Scarpa já foi, Já deu pra ver que aquele Tabata lá não substituiu, né? Não. Eu, como São Paulino, sei que todo ciclo tem fim. O São Paulo veio de 3 campeonatos brasileiros com o Muricy. Em 2009 não era para o Muricy ter saído. É que a gente estava tão mal acostumado que quando começou a não vir tanta vitória, a gente acabou pedindo a cabeça do treinador de forma totalmente errônea. E que os palmeirenses tenham calma, mano, porque
É Mas, normal um time que ganha muito passar por um mas ciclo tá muito ruim. demorado, mas tá muito demorado. Tem que acabar logo esse ciclo aí, velho. Então, mano, mas é que assim, o Palmeiras é um time tão certinho que, como torcedor, eu queria que o Palmeiras acabasse. Mas como entusiasta de futebol, mano, que os Não, caras tenham paciência com o Abel se começar a perder, porque ele não tem não, culpa. eu acho que tem Porque margem para aquele tirar mais Anderson proveito. Barros é uma droga, ele não sabe nada de bola, não sabe contratar. O Palmeiras perde jogador e repõe pior, e esse Palmeiras tem dinheiro. Então, assim, ele vai sofrer muito agora, porque, ó, o Palmeiras não contratou ninguém ainda. Isso que saiu, Scarpa, o Danilo talvez saia. Pô, tomara que saia o O Danilo. Palmeiras precisa de um centroavante faz 3 anos. Só contrata lixo, tá ligado? E aí o Rony vai comer na bola, porque não tem ninguém pra ser sombra do cara. Então, cara, eu não duvido nada desse Anderson Barros na seleção brasileira. Agora que eu fui pensar no nome desse cara. Já pensou uma merda dessa na seleção brasileira? Eu não conheço, mas. Cara, Nossa, eu, pra mano. mim, velho, vou ser sincero, mano. A única coisa que eu quero do futebol é que o Palmeiras pare de ganhar, velho. De verdade, mano. E não tem essa de entusiasta do caralho, velho. Pô, Ah, não mano. aguento mais ver o Palmeiras Tem que ganhar coisa. pensar, assim, sim. Infelizmente. Se você for só na parte torcedor, é complicado. Para, mano, ô, para. Você já viu o Palmeiras ser campeão de tudo aí. Para. Daqui a pouco eles ganham o Mundial. Venderam super caro contra o Chelsea, mano. Vai falar que você não ficou com medo? Cara, Pô, eu vou mano. ser sincero, eu acho que o Flamengo vai ganhar esse Mundial do Real, viu? Ah, mano, só falta ainda com aquele corno lá. Nossa, só falta. Porque, mano, o time do Real Madrid jogou muito bem temporada passada, esse ano já tá oscilando bastante. Ah, mano, mas é um time que é muito, dá muito mais margem esses ingleses da vida aí perder pro Flamengo do que o Real, mano. O Real é um time que geralmente esses jogos assim ele liquida, viu? Cara, sei não, viu? Vamos ver. A não ser Enfim. que o Vinícius Júnior ainda, né, Mano, perca sinceramente, totalmente. assim, a gente pode fazer um vídeo depois, quando for real, se o Eu não Flamengo vejo passar margem, mano. pra final. Mas O Real é um time margem, muito. eu vejo bastante Eu acho, margem. eu acho tipo assim, igual o Chelsea. Você fala Chelsea, esses times assim, eu vejo muito assim. Aí eu acho que sim. Agora o Real, mano, a camisa pesa muito, parece, Arthur. Cara, sei Sei lá. não, viu? Sei não. É que, cara, o estilo de jogo do Flamengo, eu acho que pode favorecer um pouco, mas Ah, velho, tomara que fica, perca bem fica para perdido outro vídeo. pra aquele português já começar fudido lá naquela merda. E quando anunciar, a gente tem que fazer vídeo, né? Não sei se você Cara, vai dar sabe o essa que eu ideia. queria, numa boa? Que o Abel Ferreira saísse do Palmeiras e fosse pra CBF. Porque ele ia, ó, a gente ia resolver a CBF e o É o que eu tava Palmeiras falando, ia dois resolver o coelhos, né? Palmeiras, né? Ia É o que eu resolver tava tudo. falando, mano. Dois coelhos, mano. Ia ajudar o Brasil. É que ainda tem a ressalva que eu falei que eu acho que talvez na seleção ele poderia não dar certo por causa daquilo, né? De não ter o cotidiano, mas apostaria. E, mano, só dele sair do Palmeiras, velho. Nossa senhora. Então, Verdade. assim, realmente. Mas, que eu ia falar, Arthur? Em breve a gente pensa em alguns vídeos, né? Talvez se você quiser fazer algum vídeo de São Paulo, mano. Mano, sem maldade, se o Fausto Vera fosse brasileiro, ele cabia daqui 4 anos, hein? Pô, o Fausto Vera, não que o Fá que fez falta, tá fazendo pra Argentina, mas que eu, claro que ele jogava essa Mas, Copa cara, também. na próxima Copa ele vai estar, ele e o Não, Enzo, próxima Copa é certeza, mano. Certeza, com certeza. certeza. Mano, muito bom. Mas é isso, né, Bom, Arthur? é isso, mano. Uma hora de vídeo. A gente tem que falar da Copa ainda, né? Provavelmente. Não sei, É, mano, assim, vamos acho que fazer o talvez a gente seguinte: pode fazer um vídeo amanhã falando sobre a vamos Copa, né? fazer um Que é apanhado semifinal. geral. Na hora que a Copa acabar, o que você acha? Tipo Mano, assim, acho que a gente falar pode de todas as fazer seleções. também, Tipo fazer um assim, da final e tipo assim, depois um falar de apanhado. Marrocos, falar que a gente achou de Marrocos, Sim, mas das a gente pode seleções. fazer tipo assim, amanhã já é a semi. Então, quarta-feira, terça de noite, a gente vai saber quem que são os finalistas. A gente pode falar sobre um pouco sobre a final. Tipo, um vídeo antes, e depois um falando sobre o campeão e sobre as surpresas da Copa. Sei lá. Pode ser, pode ser. Vamos ver. Amanhã você vai para Rio Preto, será? Não, eu vou quarto. Quarta. Beleza. Mano, eu vou finalizar o vídeo então. Beijão, Demorou. pessoal. Gente, obrigado aí por vocês terem acompanhado. Obrigado pela paciência, porque 1 hora falando é hora, hein? E é isso. Se inscreva no canal, ativa o Hoje tudo. sino, curte. E muito obrigado. Muito obrigado. Tamo junto.